Nos últimos meses, um dos temas mais comentados nos bastidores do futebol europeu tem sido a relação conturbada entre Xabi Alonso, atual treinador em ascensão no cenário europeu, e o atacante brasileiro Rodrigo. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like, para fortalecer o canal, considerado uma das grandes promessas do futebol mundial e peça fundamental do Real Madrid. Rumores cada vez mais fortes indicam que Alonso estaria promovendo um certo boicote ao jogador, o que tem gerado debates intensos entre jornalistas, torcedores e ex-jogadores. A ascensão de Rodrigo e a resistência de Alonso Rodrigo chegou ao Real Madrid ainda muito jovem e rapidamente mostrou sua capacidade de decidir jogos importantes, seja na Champions League, seja em partidas decisivas da La Liga. Sua versatilidade, inteligência tática e frieza diante do gol o transformaram em um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti. No entanto, com a possível chegada de Xabi Alonso ao comando do clube madrilenho em um futuro próximo, começaram a surgir informações de que o espanhol não enxerga em Rodrigo um jogador indiscutível dentro de seu esquema. Alonso, que tem demonstrado preferência por atacantes de referência mais físicos e por pontas de maior intensidade defensiva, aparentemente vê o brasileiro como uma peça secundária, o que poderia impactar diretamente no espaço do jogador. Essa visão mais rígida de Alonso teria se refletido em decisões técnicas polêmicas, como deixar Rodrigo no banco em jogos cruciais, reduzir seu tempo em campo e até testá-lo em posições onde seu rendimento não é o ideal. Para muitos, isso soou como um boicote velado, uma forma de limitar o protagonismo do atacante. O impacto psicológico e esportivo no jogador Rodrigo, conhecido por sua postura calma e profissional, não tem se manifestado publicamente sobre o assunto. Entretanto, especula-se que essa postura de Alonso tenha causado certo desgaste emocional no brasileiro. A falta de confiança do treinador pode influenciar diretamente no desempenho, gerando insegurança e até afetando sua relação com outros companheiros de equipe. Além disso, no futebol de elite, onde a competição interna é intensa, ser preterido por um treinador pode significar perda de espaço em longo prazo, especialmente em um clube como o Real Madrid, que constantemente investe em novas estrelas. A repercussão entre torcedores e ídolos do futebol. O suposto boicote não passou despercebido. Parte da torcida do Real Madrid, que enxerga em Rodrigo um jogador de futuro brilhante, demonstrou insatisfação nas redes sociais, criticando a postura de Alonso e pedindo mais reconhecimento ao atacante. Até mesmo ex-jogadores e comentaristas renomados entraram no debate. Thierry Henry, por exemplo, teria feito duras críticas à forma como Alonso estaria conduzindo a situação, destacando que um talento como o de Rodrigo não pode ser limitado por preferências pessoais ou esquemas inflexíveis. Para Henry, impedir que o brasileiro jogue em sua posição natural e lhe negar protagonismo é desperdiçar um dos maiores talentos da nova geração. Possíveis consequências para o futuro. Caso o boicote se confirme e se prolongue, algumas consequências importantes podem surgir. Desgaste interno no Real Madrid. A diretoria pode ser pressionada por torcedores e ídolos do clube a intervir. Afinal, Rodrigo já mostrou ser decisivo em momentos grandes, algo muito valorizado no clube merengue. Mercado de transferências. Se não for aproveitado, Rodrigo pode acabar atraindo propostas de outros gigantes europeus, o que geraria um dilema para o Real Madrid: manter o treinador ou o jogador. Divisão no elenco. A preferência de Alonso por outros nomes pode gerar desconforto entre os jogadores, especialmente se Rodrigo seguir rendendo quando tiver chances e ainda assim não for valorizado. Reputação de Xabi Alonso. Um boicote tão explícito pode manchar a imagem de Alonso como treinador moderno e agregador, especialmente se os resultados não acompanharem suas decisões. O suposto boicote de Xabi Alonso contra Rodrigo levanta uma série de questões sobre gestão de elenco, meritocracia e visão de futebol. Embora Alonso tenha todo o direito de implementar suas ideias táticas,
O fato é que um jogador da qualidade de Rodrigo dificilmente pode ser relegado a um papel secundário sem que isso gere polêmicas. A situação é um verdadeiro teste de fogo tanto para Alonso, que precisa provar que suas escolhas se justificam em campo, quanto para Rodrigo, que terá de mostrar resiliência e capacidade de superar as adversidades. No fim, essa tensão pode definir não apenas o futuro do brasileiro no Real Madrid, mas também a própria trajetória de Xabi Alonso como treinador de elite. Thierry Henry, conhecido por suas análises diretas e equilibradas, não escondeu sua insatisfação ao comentar o clima dentro do Real Madrid envolvendo Xabi Alonso e Rodrigo. Para o francês, a situação, vista como um boicote do treinador espanhol ao atacante brasileiro, é um erro grave de gestão de grupo, e algo que pode prejudicar tanto o rendimento do time quanto a evolução de um jovem talento. Rodrigo é um jogador que já mostrou em inúmeras ocasiões que pode decidir jogos grandes. Ele tem personalidade, é frio em momentos de pressão e já deu ao Real Madrid vitórias que entraram para a história. Quando um treinador como Xabi Alonso não valoriza isso e, ao contrário, passa a boicotá-lo, estamos diante de uma questão que ultrapassa a tática e entra no campo da gestão humana, afirmou Henry. O ex-atacante do Arsenal e do Barcelona destacou que não se trata apenas de minutos em campo, mas de confiança. Para um jogador ofensivo, confiança é tudo. Quando você sente que o técnico não acredita em você, mesmo depois de entregar em alto nível, sua performance inevitavelmente cai. E isso não porque o jogador esqueceu como jogar, mas porque a cabeça pesa, as pernas não respondem. Rodrigo está vivendo esse dilema. Henry também questionou o impacto de tal postura em um elenco repleto de estrelas. Quando o grupo percebe que existe um boicote ou uma perseguição velada contra um companheiro, isso enfraquece a autoridade do treinador. O futebol moderno exige transparência, diálogo e meritocracia. Se Rodrigo não joga por razões táticas, ok, mas se é por uma questão pessoal, é inaceitável em um clube do tamanho do Real Madrid. Por fim, Henry deixou claro seu posicionamento. Xabi Alonso tem todo o direito de montar o time da forma que acredita, mas ele precisa entender que no Real Madrid não se joga apenas com números e esquemas. Você joga com talento, história e jogadores que sabem decidir. Se ele realmente está boicotando Rodrigo, está cometendo um erro que pode custar caro não apenas ao brasileiro, mas também ao próprio treinador no futuro. No Instagram, Rodrigo publicou uma foto sua treinando com a legenda: às vezes no futebol, o mais difícil não é o que acontece dentro de campo, mas fora dele. Só quero jogar, fazer o que amo e ajudar meu time. Respeito, confiança e trabalho sempre foram a base da minha carreira. O resto, o tempo mostra. Nos comentários, torcedores rapidamente ligaram à publicação às falas de Thierry Henry sobre o suposto boicote de Xabi Alonso. E muitos saíram em defesa do brasileiro, pedindo que ele não desanime. A revolta de Henry e a indignação de Rodrigo com essa situação sofrida no Real Madrid gerou uma grande repercussão na imprensa espanhola. O jornal Marca destacou que a fala de Henry coloca pressão sobre Alonso, já que o ex-atacante francês possui grande respeito no cenário internacional e costuma ser certeiro em suas análises. Quando alguém como Henry diz que há um boicote, isso reverbera não só entre os torcedores, mas também dentro do vestiário, escreveu a publicação. O AS foi ainda mais direto, apontando que a mensagem postada por Rodrigo foi um recado claro, mesmo sem citar nomes. Segundo o diário madrilenho, a frase sobre respeito e confiança reflete o sentimento de que o jogador não tem recebido do treinador o reconhecimento proporcional ao que já entregou ao clube. Agora, é esperar para ver qual atitude o Real Madrid vai tomar para acalmar os ânimos, já que Rodrigo é um dos patrimônios do clube mais valioso no mercado da bola. E você, o que está achando da atitude de Xabi Alonso de deixar Rodrigo de fora do seu plano de jogo? Comente aqui embaixo do vídeo. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.